A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos ao canal É Tempo da Verdade. Aqui quem fala com vocês é o irmão Adilson. Venho trazer uma palavra diretamente do coração de Deus para o seu coração. Então deixe o seu coração aberto e permita que a palavra de Deus entre nesse coração e gere frutos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? A palavra que eu quero trazer hoje se encontra no livro de Marcos, o capítulo 4, o versículo 37 a seguir. Marcos 4, o versículo 37 diz assim: E levantou-se grande tempestade de vento, que jogava as ondas sobre o barco, de tal maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu quero me utilizar para trazer a mensagem que Deus colocou em meu coração. Aqui, na verdade, essa passagem, irmãos, ela tem muitos ensinamentos para passar para nós. O primeiro deles é que Jesus estava tentando ensinar aos seus discípulos e também a nós, como seus discípulos, a andarmos pela fé na sua palavra. Aqui, irmãos, nós precisamos entender que os discípulos eles estavam acostumados e adaptados a andarem e crerem na pessoa de Jesus, pois eles estavam com Jesus Cristo o tempo todo e Jesus, na forma humana, operava os milagres. Então a fé deles estava totalmente depositada na pessoa de Jesus. E Jesus estava tentando ensiná-los, assim como ele quer que nós aprendamos, que a fé ela vem pela palavra. Pois quando ele realizasse a sua obra, eles já não teriam mais ele na forma humana junto com eles. Então eles precisariam já aprender a andar pela fé na palavra dele, na palavra dita, na palavra falada, assim como ele quer que nós aprendamos. A palavra do Senhor nos fala no livro de Romanos, no capítulo 10, que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então quando Jesus ele dá, se você pegar lá no versículo 35, ele vai dizer, olha, passemos para o outro lado do mar. Ele já estava dando a sua palavra, ele já estava dando a sua direção para os seus discípulos, pois ele falou, passemos para o outro lado do mar. E aqui é onde ele deixou para que eles se apoiassem, é nessa passagem, nessa frase, nessa palavra dita. Porque tudo, irmãos, foi criado pela palavra de Deus. E Deus, ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. Então a nossa fé e todo o nosso coração precisam estar conectados à palavra do Senhor. E quando Jesus ele dá uma direção, ele não dá uma direção sem motivo. Jesus, como um genuíno filho de Deus, ele andava sempre guiado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Provavelmente, guiado pelo Espírito Santo, ele estava passando para a cidade de Gadara. Lá na frente, se você for ver, ele curaria um homem, um endemoniado de Gadareno, que era um homem que tinha uma legião de demônios. Então ele tinha uma missão, que era para estar em Gadara, que era para libertar esse homem dessa legião de demônios. Então ele dá a direção que ele recebeu do Senhor. Ele fala, passemos para o outro lado, porque lá do outro lado tinha uma missão para ele realizar. E ele falou, passemos para o outro lado, e foi dormir, foi descansar. E no meio do caminho se levanta uma forte tempestade, um vento forte que jogava as ondas do mar para o barco em que eles estavam. E a água começou a entrar, e eles começaram a ficar atemorizados, pois eles nunca tinham visto uma tempestade tão forte como aquela. Apesar de eles serem pescadores e estarem acostumados com o mar, provavelmente eles já deviam ter pegos tempestades enquanto estavam em alto mar pescando. Mas percebam que eles estavam atemorizados, ou seja, aquela tempestade que estava vindo sobre eles não era algo natural, não era algo normal para eles. E eles estavam desesperados de medo e foram e acordaram Jesus. Jesus levantou e repreendeu essa tempestade, e olhou para eles e falou, por que vocês ainda são tímidos?
Vocês ainda não têm fé? Ou seja, o que Jesus estava dizendo? Vocês ainda não compreenderam? Eu já dei a palavra, passemos para o outro lado. Nada que aconteça no meio do caminho vai poder parar a minha palavra, a não ser que vocês sejam incrédulos e não creiam na minha direção. Aí vocês não conseguirão atravessar o caminho, vocês não conseguirão cumprir a direção que eu estou dando. Mas se eu der a direção para vocês e vocês estabelecerem a sua fé sobre essa palavra, sobre essa direção, vai acontecer. E nada que venha para interromper poderá prevalecer contra a minha palavra. É isso que Jesus Cristo, esse é o ensinamento que ele estava querendo passar ali para os discípulos e para nós. E também um outro ensinamento muito importante, que Jesus e Deus, eles eram um, e eles são um. E muitas pessoas têm o hábito de dizer assim, de pensar que tudo que está acontecendo em sua vida é uma prova de Deus. Perceba quantas pessoas você conhece que sempre estão dizendo: poxa, estou passando uma prova, estou passando uma luta. Tudo acham que é Deus permitindo na vida delas. E aqui Jesus vem e nos mostra o contrário. Ele vem e repreende essa tempestade. Por quê? Porque não vinha da parte de Deus. Nós precisamos, irmãos, aprender a saber o que Deus está permitindo vir sobre a nossa vida e o que é o inimigo nos atacando. Porque na maioria das vezes é o inimigo nos atacando, tentando roubar a palavra de nós. Porque é certo que quando Deus nos dá uma direção e nos dá uma palavra, e nos encaminhamos para essa direção e para essa palavra, o inimigo vai tentar se opor, ele vai tentar nos bloquear. Porém, eu preciso me levantar e repreender essas tempestades do inimigo, repreender essas oposições do inimigo, repreender essas barreiras que o inimigo coloca em meu caminho. Aqui Jesus tinha uma direção, que era atravessar e ir libertar aquele homem endemoniado. E o inimigo tentou se opor, o inimigo tentou roubar a palavra que Jesus tinha dado e colocado no coração dos discípulos. E eles estavam se permitindo por causa do medo. Onde há medo, não há fé. E nós precisamos aprender a andar pela fé na palavra de Deus, pela fé no poder que o Senhor tem através da sua palavra. Irmãos, quando Jesus realizou a sua obra, ele nos deixou o seu nome, onde há todo poder, onde há toda autoridade, ele deixou o nome dele para a sua igreja, para os cristãos. Então nós precisamos aprender a estar conectados com Deus para entendermos o que está acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes Deus ele prova a nossa fé, sim, porque para o nosso nível de fé ser elevado, precisamos passar a provação para saber onde estamos, como estamos na dependência de Deus. Mas na maioria das vezes é o inimigo nos atacando, é o inimigo tentando roubar a palavra que o Senhor nos deu, é o inimigo tentando nos confundir, é o inimigo tentando nos impedir de chegar no propósito de Deus. E nós precisamos aprender a diferenciar. Aqui Jesus ele poderia pensar: essa tempestade é Deus permitindo para ser provada a minha fé. Ele poderia pensar isso, mas por ele estar totalmente conectado a Deus e saber as vontades de Deus para a sua vida, ele não pensou nisso, simplesmente ele levantou, estendeu a sua mão, repreendeu o vento, repreendeu o mar e voltou a descansar. E ainda exortou os seus discípulos dizendo: vocês ainda não têm fé, vocês ainda não têm entendido. E como eu falei lá no início, nós precisamos ter graça com os discípulos, com que vieram a ser apóstolos depois, porque aqui eles ainda não tinham o Espírito Santo. E tudo isso que aconteceu foi para ensiná-los e nos ensinar. Hoje nós, irmãos, temos o Espírito Santo que nos ajuda, que nos capacita, que revela a palavra de Deus. E novamente eu afirmo para você, quando o Senhor der uma direção, quando o Senhor der uma palavra, o inimigo vai tentar se levantar no meio do caminho para te impedir de viver a fé nessa palavra e para te impedir de chegar no final do propósito de Deus para a sua vida. Mas aí você precisa estar com seu coração totalmente ligado a Deus, totalmente ligado à palavra de Deus, entendendo o que é que está acontecendo na sua vida. Muitas pessoas se vestem de uma capa religiosa, não se convertem verdadeiramente, passam uma vida inteira sendo saco de pancada de Satanás, sendo saco de pancada do inimigo, achando que é Deus permitindo eles passarem tantas atrocidades, tantas enfermidades, tantas dificuldades, e na maioria das vezes eles precisavam se posicionar pela palavra de Deus, se posicionar guiados pelo Espírito Santo e repreender esse mal da vida deles. É isso que o Senhor quer que aprendamos, que tudo que vem na nossa vida nós precisamos filtrar. Tem situações que o Senhor vai permitir para que você seja
elevado na fé, para que você cresça na intimidade com o Senhor. Quer um exemplo? Elias, quando ele foi enviado pelo Senhor ao rei Acabe, e ele falou que não choveria mais, e ficou 3 anos sem chover, 3 anos e meio, o Senhor envia ele para a caverna, e ele fica na caverna mais de 2 anos na dependência de Deus. Ali o Senhor estava provando a fé dele, para que ele fosse sustentado por corvos e bebesse água do ribeiro. Ali o Senhor estava provando para ver se ele verdadeiramente estava dependendo de Deus ou dependendo da sua força. Agora, na maioria das vezes, não é o Senhor nos provando, é o inimigo nos atacando mesmo, irmãos. E você precisa aprender a discernir isso. E você só vai conseguir, assim como Jesus, estando conectados com Deus pela sua palavra e alinhados com o Espírito Santo, pois é Ele quem nos guia, vivendo essa fé na palavra de Deus. É isso que o Senhor quer ensinar para você. Talvez você está passando uma tempestade agora, talvez você está se encontrando no meio de uma batalha onde você acha, Deus tem tudo no seu controle. Realmente, Ele tem tudo no seu controle, mas você precisa entender algo. Quando Cristo concretizou a sua obra na cruz, que ele falou, está consumado, ali você foi purificado, santificado, foi aberto o caminho e você foi ligado novamente a Deus, e não é simplesmente a salvação e somente a salvação que o Senhor nos deu através da sua obra na cruz. Ele nos deu autoridade, ele nos deu o poder que é o Espírito Santo, ele nos deu a sua presença, ele nos deu a sua palavra revelada, temos promessas, temos direitos que precisamos viver. Não foi somente a salvação, ele deu muito mais coisas com a realização da sua obra na cruz. E nós precisamos entender e crer em tudo que o Senhor nos deu, pois foi de graça, foi pela graça, foi pelo amor e misericórdia de Deus. Nós precisamos aprender a receber o que o Senhor já nos deu e estabelecer isso na nossa vida, em nome de Jesus. Aprenda a discernir o que você está passando, o momento em que você se encontra. Aprenda a discernir. A maioria das vezes, eu te garanto, é o inimigo te atacando e você está permitindo. Não permita mais. Se posicione na palavra do nosso Senhor. Se posicione na fé. Ande pela fé, não por sentimentos. O inimigo, nesses últimos tempos, tem tentado levar as pessoas mais do que nunca para o campo sentimental, para o campo da razão. E o Senhor nos leva para o campo da fé, que é pela sua palavra. Então, ouça o Senhor, ouça a palavra dele, se estabeleça na palavra de Deus, saia da área do sentimento e da área da razão e ande pela fé, pelo que o Senhor está te direcionando, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que o Senhor colocou em meu coração para compartilhar com você. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo e me assistindo, se você permitir essa palavra entrar no seu coração, ela vai gerar muitos frutos. Ela vai te encaminhar para cada vez mais perto do Pai, em nome de Jesus. Vamos orar juntos, irmãos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu estou reunidos com os meus irmãos que me assistem e me ouvem. Pai, nós estamos aqui primeiramente reunidos para te agradecer por tudo que o Senhor já tens feito, pela obra realizada na cruz, por todas as coisas que o Senhor nos deu através dessa obra. Primeiramente, o mais importante é a salvação, a reconciliação com o Senhor. Mas o Senhor também nos deu muitos direitos, o Senhor também nos deu deveres através dessa obra na cruz. E nós somos gratos por tudo que o Senhor conquistou para nós. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor quebrante nossos corações, os meus e os daqueles que me ouvem e assistem, para que possamos crescer na fé, ser edificados através da Tua palavra. Nos ajuda, Espírito Santo, a crermos, a entendermos e a vivermos, a estabelecermos as sagradas palavras, como as Suas sagradas palavras, como base para a nossa vida. Nós oramos, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos ouve. E se sabemos que o Senhor nos ouve, sabemos que o Senhor nos atenderá, porque estamos orando segundo a sua vontade. Capacita-nos, Senhor, a sermos bons ouvintes e a crentes na sua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Percebam algo, Jesus, quando ele disse passemos para o outro lado, se levantou uma tempestade no meio do caminho, ele levantou, repreendeu a tempestade, atravessou, chegou em Gadara, que é onde ele precisava estar, e libertou o endemoniado gadareno.
Ele realizou o propósito de Deus na vida dele. Ele realizou aquilo pelo qual ele foi guiado pelo Senhor para fazer. Ele não foi paralisado por um vento, por uma tempestade, por ondas grandes. E nós também, se estivermos conectados ao Pai e à sua palavra, não seremos paralisados. E os propósitos de Deus para a minha e para a sua vida serão concretizados para a glória de Deus. Não permita que os ventos e as tempestades que o inimigo levanta no meio do caminho paralisem a sua fé. Não permitam isso, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos. Não esqueçam de compartilhar essa mensagem, de inscrever-se no canal se você não é inscrito, de seguir o nosso Instagram, é Tempo da Verdade. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos vocês e dos seus familiares e na sua casa, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos. Amém.